Bom dia, presidente, bom dia, vereadores e vereadoras, quem está presente que nos assiste. Final de semana, estava olhando uma matéria do jornalista André Tages, do Pioneiro, e me chamou a atenção e eu fiquei, debrucei ali o jornal, li toda a matéria e relembrei quando estava indo morar no Serrano, sobre a emancipação de Ana Rech. E me chamou muita atenção, e daí recebi um material do senhor Walter Antônio Suzin, que a gente está passando aí, recebi um material original, que seria muito bom, como diz o vereador Noy Frisso, que tivesse na história de Caxias, tivesse no acervo, sobre a emancipação. Quem não leu a matéria do jornalista André Tages, vou dar uma recordada. Foi em 1978. Nós do Serrano estávamos recém naquela confusão, o prefeito era Vitório 3, e Ana Rech, através dos seus moradores, decidiram, fazer um plebiscito, para emancipar. Então, eles fizeram o mapa, fizeram reuniões, fizeram os eventos, fizeram atos, tinham contras, tinham favores, e foram para o plebiscito. E lá naquela época tinha 5.464 eleitores. Votaram 4.283, 2.815 a favor da emancipação e 1.408 contra, o dobro praticamente, Aí vem o revés, vai para a Câmara dos Deputados Estaduais, para a Assembleia, lá para a Assembleia, 55 deputados, 53 no dia 5 de maio de 88, 53 votaram a favor, 1 contra e 1 ausente. Isso no dia 5. No dia 11, o então governador Pedro Simão vetou. E no dia 12, foi acatado o veto por 30 votos favoráveis ao veto, 13 contra e 12 não votaram. Então, teve 23 que mudaram o voto dentro de 7 dias. Isso através da pressão política. Está passando ali no telão, até gostaria que fosse para a TV, um acervo de documentação que eu recebi do meu amigo e que a gente vai ver o que eles podem fazer com a autorização dele com essa documentação. Mas, mesmo assim, ainda até hoje, existe ainda nas conversas, não só em Ana Rech, a nossa região, naquela época o Serrano, por ser um loteamento problemático, não estava incluído no mapa, mas possivelmente, depende, conforme tivesse acontecido, poderíamos estar incluído ou não. Mas sou questionado, às vezes, na rua, conversando com várias pessoas, sobre como estaria hoje Ana Rech se ela tivesse sido emancipada. Como estaria hoje Ana Rech, se o mapa seria aquele mesmo, se seria aumentado ou não? Como estaria? Teria seu plano diretor próprio, teria o seu orçamento próprio, não teríamos hoje, eu como vereador da região em que participo de reuniões, visito escolas, participo das reuniões do Conselho Local de Saúde, muita gente fala, será que Ana Rech estaria implorando por uma UBS há muitos anos, aonde não entra uma maca, onde não cabe 5 pessoas ali esperando, aonde não entra um cadeirante? Será que as escolas da nossa região estariam no estado que estão? Será que teria aqueles loteamentos irregulares, hoje que tem vários irregulares? Será que não teria sido controlado melhor? Ana Rech venderia água para Caxias do Sul? Com certeza. Não, hoje está sendo bem, faz tempo, desde a administração passada, retrasada, as águas estão sendo preservadas e bem cuidadas, mas hoje estaria automaticamente no poder de Ana Rech. Então, teríamos todas essas dúvidas, essas perguntas, esses questionamentos, que fica, inclusive para nós, moradores de Serrano, que naquela época, eu recém estava indo para lá, eu via com bons olhos, porque hoje, se pegar a maioria dos municípios pequenos, eles têm uma saúde de boa qualidade, um ensino de boa qualidade,
e também a sua infraestrutura muito melhor. Hoje, no Rio Grande do Sul, nós temos 497 municípios, sendo que 264, mais da metade, se emanciparam após 1981. A ANARREC, em 88, não conseguiu. Então, tem vários questionamentos, várias perguntas que todo mundo se cobra, inclusive nas reuniões do Conselho Local de Saúde. Será que a ANARREC estaria mendigando? Aquela região estaria mendigando? Isto é uma dúvida que vai ficar para sempre. Vereador Felipe? Uma parte, vereador. Vereador Kiko, eu quero primeiro cumprimentar o senhor pela iniciativa de trazer esse assunto e ressaltar a matéria que saiu no Jornal Pioneiro. É extremamente importante nós relembrarmos e buscarmos a história até para a gente aprender para as construções do futuro. E eu me lembro, estudando e buscando informação de outras emancipações. Eu pude acompanhar, na época, de perto, a emancipação de Três Arroios, que até então era distrito de Erechim. A gente morava lá com a família toda. E participei, juntamente com meu pai, do trabalho de emancipação de Três Arroios, hoje uma cidade, né, com aproximadamente 4, 5 mil habitantes, que não teve todo um desenvolvimento que se imaginou que talvez pudesse ter naquele momento. O que aconteceria com a ANARREC, como o senhor disse, né, a gente não tem como saber, só vai supor situações que poderiam ter acontecido. Agora, com relação a essa documentação toda que o senhor traz, a amostragem para a gente aqui, eu acharia extremamente importante que esse material estivesse no Museu Municipal. É algo que vai ser perenizado, é algo que vai ser cuidado da forma como deve ser tratado, até porque daqui 30, 40, 50, 100 anos nós vamos ter recordação, e esse material é um material muito importante, um material especial sobre esse momento que viveu Caxias do Sul naquele momento. Então, de cumprimento pela iniciativa e faz a gente relembrar diversas situações, e vendo aqui a relação dos deputados da época, né? Tem tanta história na própria bancada do PMDB, das mais diversas situações, né? Germano Rigoto era deputado, o César Schirmer foi prefeito de Santa Maria, hoje é secretário estadual de Segurança. Teve aquela situação envolvendo o deputado José Antônio Daut, né? O assassinato dele, possível envolvimento na época, depois sendo inocentado o deputado Dexheimer, né, que virou um livro, inclusive, né, teve sido defendido pelo advogado Lia Pires. Então, situações que nos fazem relembrar muitos momentos da política do Rio Grande do Sul. E eu lhe cumprimento, vereador Kiko, por ter vindo à tribuna trazer um assunto que eu gosto muito e que a gente tem que fazer e buscar relembrar para ver que situações poderiam ter sido criadas a partir desse momento. Muito obrigado. Vereador, esse é um assunto, a gente vai também, essa sugestão que o senhor está dando também, antes o vereador Eloy Friis falou, vamos procurar mais documento com quem tenha na REC, né, para que seja preservado, que isso aí vai ficar para sempre na história. Vereador Rafael? Vereador Kiko, preservar a história é preservar a cultura e a identidade. Isso, né? Perfeito. Porque se a gente não preservar, a gente esquece com o tempo. Mas o senhor falou a questão da saúde de ANARREC. E muitos municípios ainda continuam falando na questão de emancipação. Muitos desses municípios hoje emancipados do nosso estado, devido àquela época, foi devido a uma política de picaretagem. Porque tem muitos municípios com 2, 3 mil habitantes, tá, que se constituem os poderes, uma Câmara de Vereadores, uma prefeitura, para interesses particulares de alguns poucos poderosos das cidades, que causa despesa aos cofres públicos. E que daí, não digo de ANARREC, porque a ANARREC poderia ter, porque a gente vê as estatísticas de empresas, da população, enfim, a pujança econômica daquela região. Mas muitos municípios do nosso estado estão à míngua, né, por ações politiqueiras de deputados daquela época que permitiram a emancipação, e o povo vive à míngua, na saúde, na educação e na segurança. Obrigado. Vereador, tem municípios, como o senhor falou, que tem 3, 4 mil habitantes e que não tem uma empresa, né? Mas a ANARREC, naquela época já era diferente e hoje ainda muito mais diferente, e teria total condições de administrar, e bem administrado mesmo, o seu orçamento. Vereador Cassina, acho que foi pedido. Sim, eu só relembro daquela época que eu fiz parte de uma comissão que foi inúmeras vezes a Porto Alegre, no governo do estado, para lutar contra a emancipação, né? Então, certa feita, falamos com o deputado Germano Bonneau, e ele nos dizia, mas como vocês podem ser contra se o plebiscito deu favorável? Aí me lembro que dei o exemplo do bairro. Eu moro no bairro Pio X, tem todas as condições, todas as ruas calçadas, tem indústria, tem comércio e serviços.
Aí eu faço um plebiscito no bairro Pio X e emancipo ele. Não tem sentido isso aí, tem que ouvir toda a comunidade. Então, é o argumento que usávamos na época. E Criúva, para lembrar, foi por um voto só a anexação. Um voto favorável. Mas tem que ouvir sempre toda a comunidade, não é apenas a comunidade envolvida, porque senão não tem graça, né? E devemos isso aí ao prefeito uma parte, vereador. E devemos também ao governador Simão, que segurou o interesse de Caxias do Sul. Obrigado. Naquela época, então, o deputado Germano Rigoto foi o único que, na primeira vez, votou contra, né? Vereador? Já foi o tempo, vereador. Se o senhor permite... Não, é que esgotou o tempo, infelizmente não. Tá bom, obrigado. Amanhã a gente traz esse assunto de novo, né? Traz esse assunto de novo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador, pelo seu compromisso.